Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como pintar olhos com aquarela e aproveitar também para falar um pouquinho sobre a aquarela da Aquafine, que é a aquarela que eu vou utilizar aqui nessa pintura. Antes, quero agradecer aos 1000 inscritos aqui no canal, já são mais de 1000 pessoas me acompanhando por aqui, eu estou muito feliz por essa conquista, ter pessoas maravilhosas acompanhando o meu trabalho, sempre recebo muito carinho de vocês, então para retribuir esse carinho eu organizei um sorteio lá no meu Instagram para vocês, inclusive já está rolando, as informações de como vai funcionar eu deixei bem certinho no post e nos destaques do meu perfil, o link vai estar na descrição para que vocês possam ir lá participar também. Sobre o esboço, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como desenhar olhos com expressões e ângulos diferentes, então o link também vai estar na descrição para que vocês possam ir lá conferir depois. Já vou pedir também que se inscrevam no canal que não for inscrito e ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos. Vai ter bastante coisa legal por aqui e vários outros tutoriais que eu estou preparando para vocês. Vou começar falando um pouquinho sobre a aquarela que eu estou utilizando, essa aquarela da Aquafine de linha estudante das aquarelas da Daily One. Recebi ela de lá da Canção BR e já usei ela em algumas pinturas, então eu já consigo trazer um pouco da minha experiência com ela aqui para vocês. E essa é a aquarela considerada superior às aquarelas que eu tenho aqui. Ela tem um aspecto meio opaco, porém não mais do que a aquarela da Kohinoor, que eu também já fiz resenha aqui no canal. O que eu mais gostei na Aquafine é que ela tem uma expansão excelente, eu consigo construir camadas com bastante facilidade em relação às aquarelas escolares que já testei. É uma aquarela de linha estudante, então o valor é superior às aquarelas escolares, porém a qualidade também é bem mais superior. E de acordo com as minhas pesquisas, ela tem um excelente custo-benefício em relação às aquarelas de linha estudante. Então, para quem quer dar um salto aí na evolução de materiais e partir para uma aquarela de linha estudante e ainda com investimento mais baixo, essa é uma ótima opção. Bom, agora falando sobre a pintura, eu iniciei com a técnica mista, aplicando a tinta diluída sobre o papel seco e depois lavando o pincel para suavizar algumas áreas fazendo um leve degradê. Observem que na linha da pálpebra eu não fiquei contornando ela, mas sim acumulando tinta para já criar profundidade. A mistura que eu usei para fazer esse tom de pele foi vermelho e amarelo ocre. Vou adicionar outras tonalidades a partir dessa mistura também para saturar algumas partes, com tons mais alaranjados e outros mais avermelhados. Já para as partes mais frias, eu acrescento azul, tanto nessa mistura para escurecer algumas regiões de sombras, quanto algumas partes que já são mais azuladas mesmo. Nessa pintura não vou usar preto em momento algum, quero mostrar as possibilidades que temos nas misturas de cores, além de que o efeito na aquarela a partir das misturas traz um resultado muito mais natural e bonito no final. Então, depois de separar as cores e criar as misturas que mais vai utilizar no processo, vamos criar o contraste na pintura a partir das camadas, dar um efeito de volume e trabalhar os detalhes que são bem importantes, principalmente quando estamos pintando olhos. Cada detalhe faz muita diferença. E para reforçar aqui, eu sempre falo para vocês, a cada camada que for acrescentando, é importante deixar ficar bem seca. Quando estamos falando de escurecer, é preciso que a camada de baixo esteja seca para que ao aplicar a próxima camada, as anteriores não sejam removidas. Caso contrário, se for utilizar a técnica úmida, temos que acrescentar mais pigmento sim, enquanto ainda está molhada. Depende bastante do efeito que pretende conseguir em algumas áreas e da técnica que vai usar também. E sempre mantendo leveza na mão, não pressionar demais o pincel sobre o papel para não correr o perigo de danificar ou esfarelar o papel.
Na pintura mais realista, observando os traços naturais, eles nunca são fechados, justamente por conta do jogo de luz e sombra, então o desenho não deve ser contornado por completo. É legal deixar bem evidente as partes mais sombreadas e as áreas mais iluminadas com quase nada de contorno ou sem nada de contorno para dar um efeito de bem iluminado, sabe? Na imagem de referência, os detalhes de dentro do olho estão bem evidentes, então eu vou acrescentar o máximo que conseguir e criar o efeito de profundidade na íris, aplicando sombras perto da pálpebra superior. O brilho também está bem evidente e fazer o reflexo dos cílios, pois quando é de longe não conseguimos ver, mas como essa pintura é de perto, então não podemos esquecer. No lado onde fica o canal lagrimal do olho é onde eu vejo mais sombreado, então eu acrescentei um pouco mais de azul e alguns pontos em vermelho conforme a referência. O olho é um membro bem delicado e cheio de detalhes, então dependendo da situação que se encontra, sempre vai ter bastante pontos avermelhados. É legal ficar atento a isso para deixar a pintura mais expressiva. Acrescentei com a mistura do tom de pele, só que um pouco mais carregado, sem muita água, as ruguinhas na pálpebra de baixo para dar um toque mais realista. E uma outra coisa na hora de fazer os cílios na parte de cima do olho, a linha d'água também fica aparecendo, tá? Ela não é uma simples linha chapada, existe um relevo na pálpebra superior também, ela só não aparece quando o olho está fechado ou bem direcionado para baixo. Outro detalhe importante também é a sobrancelha, ela diz muito sobre o olhar, então temos que observar os movimentos possíveis dela, a pigmentação e como estão os pelos, a direção ou se estão bagunçados. E para fazer os cílios eu deixo o pigmento bem concentrado com pouquíssima água para ter mais controle dos traços. E também não podemos esquecer do brilho do olho e alguns pontos de luz, pois o olho é um local bem úmido, então é importante refletir isso na pintura para dar um toque mais delicado e natural. Então é isso, eu espero muito ter ajudado vocês. Deixe nos comentários mais dúvidas que vocês tenham sobre aquarela. Um super beijo e até o próximo vídeo.